Começou ali na quinta, sexta série e eu me sentia muito mal, me sentia pouco interessante. Eu usava aparelho, usava óculos e estava em transição para adolescência, então eu tinha muita espinha e para um adolescente a aparência conta muito, né? E então eu me sentia muito assim, sei lá, renegado na escola e eu já entrava meio cabisbaixo. E eu lembro que na quinta série foi quando eu troquei de escola, eu sofria alguns, não digo preconceitos, mas acho que as crianças olhavam um pouco para mim um pouco diferente e eu, às vezes só porque eu não me enturmava, não me aproximava muito, mas eu levava isso muito para casa e tinham dois meninos que eles faziam o mesmo caminho de casa comigo, então isso me atrapalhava muito porque eu ficava morrendo de medo, eles queriam dar tapa na cabeça, eles ficavam arrumando um monte de apelidos para mim, eu lembro de todos até hoje, porque essas coisas marcam, mas foi como eu falei, mais para frente eu transformei isso numa coisa boa para mim. Episódio de hoje: O que mais doía em mim era um conjunto de coisas, porque assim, apelido, hoje a gente vê, todo mundo tem, mas alguns apelidos eles são pejorativos, eles não são só, não sei, eu não sei dar um exemplo aqui agora, mas alguns apelidos machucam, a gente precisa prestar atenção. Tem algumas pessoas que trazem isso de casa, né? Às vezes você tem um apelido dentro de casa e eu já vi muito isso. E nem sempre você pergunta para a pessoa se ela gosta disso ou não, né? E eles não me davam uma opção. Então eu tinha vários apelidos por usar óculos, né? Tinha outros apelidos porque assim, eu sempre como eu tinha muita dificuldade de me enturmar, então eu não jogava muito bola, assim, não participava. Então eles me excluíam, assim, e qualquer apelido para mim me machucava. Então o que mais me machucava mesmo eram apelidos, assim. Difícil definir bullying, a não ser que a gente vá para o aspecto mais geral deste fenômeno, que é o assédio de uma vítima por um grupo de agressores. Isto aparece em graus bastante diluídos desde crianças pequenas, em que tem alguém um pouco mais forte ou um pouco maior, ou um grupo que se junta, e aí eles dizem que eu estou só brincando. Tem um dizendo, para, chega, mas é só brincadeira. E os pais, os professores, acreditam que aquilo é uma brincadeira, esquecidos de que nós só podemos chamar de brincadeira quando todos os participantes estão se divertindo. Quando uma parte está se divertindo e a outra parte está se sentindo agredida, humilhada, oprimida, nós saímos do território do lúdico para entrar no universo da violência. Então, primeira característica é a questão de desigualdade de poder. Sempre o mais fraco com o mais forte. Sempre o que destoa do grupo para o que a maioria do grupo tem de características, né? O bullying também, para se caracterizar bullying, e isso é bem importante a gente ressaltar, precisa acontecer de forma repetitiva, né? Não, existem situações em que aconteceu uma situação de agressão, que a criança saiu humilhada, saiu triste, mas não é uma situação que ocorre rotineiramente. Isso não se caracteriza bullying, porque para se caracterizar bullying tem que acontecer de forma rotineira, né? Várias vezes, por um período, né? E principalmente quando causa humilhação e dor. Então, muitas vezes, existem situações que são caracterizadas como bullying e que muitas vezes, o que os adultos falam? São brincadeiras de criança.
Ah, mas é uma situação tão boba. Na verdade, esse o maior erro dos adultos é achar que uma brincadeira normal de criança, que é uma coisa séria, que causou uma dor profunda no outro, é uma brincadeira normal. Porque uma das características é justamente fazer o outro sentir dor e se sentir humilhado, né? Então, em qualquer situação de brincadeira, se houve uma brincadeira, mas na verdade causou uma dor e um sofrimento, isso a longo prazo pode se caracterizar uma situação de bullying. Bulício, buliçoso, bulideiro. Palavras brasileiras derivadas do verbo bulir, que denotam bagunça, desordem, agitação. Bullying, bully, bullicide. Palavras estrangeiras, cada vez mais comuns no vocabulário de um mundo sem fronteiras, que se traduzem em assédio, preconceito, medo e morte. Um nome novo para um problema antigo, que ganha força com a ousadia e barbárie com que são praticados os atos de violência implícita e explícita contra quem, geralmente, prefere ficar no seu canto. Eu tive oportunidade de ir a Londres, na Inglaterra, e eu tinha ouvido falar do bullying através da internet aqui no Rio de Janeiro. Ninguém falava nisso no Brasil, nem no Rio, nem... E eu, como pediatra, também não conhecia. Bom, eu vi alguma coisa, como eu ia lá, e eu sempre fiz isso na minha vida, associando, de repente, uma viagem de lazer também a conhecimento de pessoas. Então, eu fui conhecer algumas instituições e fiquei assustado, abismado, impressionado com como a Inglaterra estava avançada na questão do bullying, que era uma situação que eu não conhecia como pediatra, nem ninguém aqui, nem a mídia nunca falou sobre isso. E, de repente, algumas instituições, uma delas a Kidscape, que é uma das mais importantes, mas tem outras, e eu trouxe muito material de lá, nos anos 2000 e 2001, quando eu voltei, material de tudo, vídeo, material de brochuras e papel, etc, etc, etc. E levei para a Brápia, e lá então houve um entusiasmo para desenvolver um projeto. E nós desenvolvemos um projeto junto com a Petrobras, na época, que apoiou o projeto intensamente, o IBOP também, porque era uma pesquisa, então foi uma pesquisa de top de linha mesmo, com toda a qualidade IBOP, e Secretaria Municipal de Educação. E fomos pesquisar em 11 escolas aqui no Rio de Janeiro a questão do bullying. 2 escolas privadas, com uma quantidade grande de alunos, escolas bem conceituadas aqui no Rio de Janeiro, e 9 escolas públicas da Secretaria Municipal de Educação. E vimos, primeiro, que tudo que acontecia na Inglaterra, que estava à frente disso tudo, acontecia no Rio de Janeiro, era a mesma coisa. A pesquisa mostrou que era a mesma coisa, igualzinho. Segundo, que tanto faz uma escola privada ou uma escola pública. A situação também do bullying era a mesma coisa. Então, essa pesquisa pode dizer que, como foram 5.000 e tantos alunos, e daí serviu como um modelo, uma referência, talvez, sabe? O fenômeno do bullying absolutamente não é novo, ele sempre existiu. O que tem hoje em primeiro lugar, a enorme amplidão para o bullying que a internet ofereceu. E depois, talvez o grupo hoje seja mais importante do que era algumas gerações atrás. Essa adolescência prolongada, esse transbordar da adolescência, que parece estar acuando a infância por um lado e adiando a entrada na vida adulta por outro lado, então faz uma extensão de tempo muito grande em que estes jovens não estão engajados ainda em nada mais definitivo, em nada maior. Então o grupo começa a adquirir uma importância muito grande. E essa sensação da impunidade, essa sensação do anonimato que o grupo confere, também é uma coisa que foi, de alguma maneira, ampliada hoje. Mas sempre existiu. É claro que aquelas inscrições na porta do banheiro da escola, que faziam tão mal há umas 2 gerações atrás, são exatamente o equivalente do que é o bullying hoje.
também ali se difamava uma colega, também ali se usava o anonimato, também ali se conseguia espalhar isto, mas não se espalhava tanto quanto quando se coloca na internet alguma coisa equivalente. O dicionário define bullying como comportamento insistente de quem procura intimidar por meio de violência física ou psicológica alguém que é incapaz de se defender. O termo classifica a valentia do covarde como violência. Por isso, ignorar, encorajar ou participar, ainda que indiretamente, da prática do bullying significa compactuar e perpetuar a ideia de que a conquista vem pela força. Nos anos 2000 e 2001, não havia uma citação de bullying na mídia. E a primeira citação, acho que foi 2001 ou 2002, já com a nossa volta, e foram 4 citações na mídia, pelo menos dentro do que o Globo pesquisou, né? E daí disparou. Daí disparou. Agora, até ministro sofre bullying. Diz que sofre, né? Quer dizer, vulgarizou. Acho que hoje o bullying foi uma palavra, está sendo mal utilizada e vulgarizada por interesses mais variados, sabe? Então a gente tem que prestar atenção, explicar bem o que é, porque as pessoas não sabem, ou melhor, talvez saibam ou não sabem, mas exploram isso daí só para aparecer numa coisa que a mídia gosta, né? Nós temos que lembrar ao nosso telespectador que o bullying nada mais é do que um conjunto de comportamentos repetidos à exaustão por alguém, normalmente uma criança ou adolescente, contra outra criança ou adolescente, de preferência no ambiente real ou virtual, escolar ou familiar, e com o intuito de subjugar psicologicamente a vítima, de fortalecer-se como líder e ofender a integridade física e a integridade psíquica da vítima. Me preocupa muito, na questão do bullying, esta facilidade com que um grupo é capaz de mobilizar o pior de cada um dos seus membros, na mesma medida em que é capaz de mobilizar o melhor. Mas eu fiquei muito chocada ao acompanhar alguns episódios de bullying em escolas ou de cyberbullying pela internet. Como faz uma enorme diferença você conversar com cada um daqueles meninos ou meninas e o que acontece quando eles se juntam num grupo. Como se o grupo conferisse não só uma sensação de impunidade, uma sensação de irresponsabilidade e de inconsequência, mas também uma mobilização do descontrole, como se cada um abrisse mão dos seus próprios limites, dos seus próprios valores, da sua capacidade de controlar-se para seguir o grupo. Mas eu acho que essa sociedade de consumo, de uma certa forma, facilita realmente o bullying, né? Porque é uma forma de poder e o outro mais pobre não vai ter. Teve uma situação lá em São Paulo, em Atibaia, né? Foi uma situação semelhante ao que acontece no Brasil também, mas lá nos Estados Unidos, mas foi um sujeito, um rapaz modesto, filho de um lavrador, estava numa escola de classe média lá e ele era gozado o tempo todinho, porque ele era pobre. O pai era lavrador. E um dia ele não aguentou, e era gordo, parece também, não me lembro. Mas então o que ele fez? Um dia ele pegou uma espingarda do pai, uma espingarda caseira lá do pai, e saiu dando tiro nos colegas. Depois se matou. Ele morreu, os colegas não morreram, não. Então, diz que o enterro foi uma choradeira geral. Porque, de repente, todos os que humilhavam esse rapaz se arrependiam do que tinham feito, né? Não sabiam que isso ia chegar a um ponto dele se matar. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa importante. Até que ponto o sofrimento daquele que é vítima é grande ou não, né? As pessoas me perguntam, mas não é brincadeira? Eu falo, pergunta quem sofre. Normalmente, as crianças que são vítimas de bullying, elas são crianças mais vulneráveis, são crianças mais tímidas, são crianças mais retraídas, são crianças que não exercem liderança e influência sobre o grupo.
Então, é lógico que cada criança tem um perfil diferente e todos precisam aprender a respeitar as diferenças. Agora, os pais precisam ficar atentos em reforçar a autoestima dos filhos, em fazer com que eles se sintam seguros, para que eles não se mostrem vulneráveis. O alvo é uma criança geralmente mais introspectiva, mais tímida, às vezes com dificuldade de relacionamento dentro de casa, que aliás o outro tem também, geralmente, o que pratica também tem, às vezes tem um exemplo negativo de violência dentro de casa, né? E ele tem necessidade de ser um líder e um líder violento. E a criança que sofre que tem geralmente pouco diálogo, introspectivo, tímido e que tem dificuldade até de falar ou de falar sobre isso com os próprios pais. Então esse aqui é um problema muito sério, quer dizer, o garoto sofre em silêncio. É como no abuso sexual, que sofre em silêncio e vai pela vida inteira traumatizado. O bullying tem alguma coisa a ver com o abuso sexual nesse sentido do sofrer em silêncio. Lógico que sempre respeitando as diferenças, porque existe naturalmente crianças que são mais reservadas e crianças que se expõem mais. Crianças que têm naturalmente dom de liderar. Respeitando essas diferenças, os pais precisam estimular as crianças a dominar-se, precisam estimular as crianças a mostrarem que sabem o que querem, a exigirem respeito dos outros, né? Porque é diferente uma criança mostrar-se vulnerável e uma criança que é tímida. Uma criança que é tímida, lógico que os pais podem trabalhar, mas ela é tímida. Agora, ela tem alguma culpa por ser tímida? De forma nenhuma. Ela não pode ser culpada porque naturalmente é uma criança mais retraída, né? E lógico que isso precisa ser ensinado. Respeitar as diferenças é fundamental. Sempre respeitar as diferenças é fundamental, né? Porque, embora a criança demonstre diferenças, ninguém tem o direito de culpar uma criança por suas diferenças. Ninguém pode fazer com que uma criança se sinta inferiorizada ou humilhada porque ela tem o cabelo liso, encaracolado, porque ela é mais gorda ou mais magra, porque ela é diferente da maioria. Esse ensino do respeito às diferenças é fundamental. Deixar com que o outro seja, aceitá-lo como ele é, sem incomodá-lo, sem sentir-se incomodado por ele, é exercitar um princípio básico e comum a qualquer cultura, o respeito. E respeitar é tratar com estima, com dignidade, com consideração, levando em conta que o diferente também é gente, que sente e que sofre. Portanto, vale lembrar a antiga regra de ouro, que continua mais atual do que nunca. Faça aos outros o que você quer e façam com você. E, geralmente o bullying é mais ou menos de quê? O fundamental? O fundamental. Então vai até a oitava, acho que hoje tem 9, né? Vai até a 8ª, 9ª série do fundamental. No ensino médio já quase que não tem, né? Mas é onde esses jovens, em crescimento, em desenvolvimento, em socialização, estão conhecendo uns aos outros, né? E de repente tem um que resolve ser o mandão. De repente ele tem necessidade de ser um líder, eu diria um líder negativo, mas ele tem necessidade de ser um líder. Então, para isso, ele escolhe os mais frágeis, né? Então, você tem aí já mostrando o autor do bullying, é aquele que tem necessidade de liderar, né? Você tem o outro que é mais frágil e tem alguma sinalização que facilita, ou seja, é estrábico, é alto demais, é baixo demais, é gordo demais, gago, sei lá, tem qualquer coisa que o faça. Provavelmente, primeiro pela proteção que o grupo parece oferecer, depois pela importância que tem nessa faixa da adolescência, pré-adolescência, o sentimento de pertencer a um grupo. É um momento em que os pais começam a ser enxergados não mais como super-heróis, mas como seres humanos mais frágeis, com fraquezas, com falhas. E ainda não existe um modelo, um ídolo, alguém em quem
realmente essa criançada possa se espelhar. Então, o grupo vem trazer uma identidade para além da identidade individual, que também nesta fase ainda está em formação, não existe uma estrutura de ego, não existe ainda uma internalização num código de conduta. Então, o grupo favorece muito esse exercício despótico do poder. Eu acho que com relação ao bullying na escola, o que a escola faz sobre isso, né? A gente está numa escola que nem todas as pessoas têm condições de pagar essa escola, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão aqui são bolsistas, mas isso não nos dá o direito, né? Eu posso ser uma bolsista, mesmo assim, a outra pessoa pode ser, eu não tenho o direito de menosprezar ela por isso, né? E a escola mesmo, ela mostra que todo mundo é igual. A escola trabalha muito esses valores morais para impedir que essas coisas aconteçam, então não é uma escola assim que se vê acontecer muito essas coisas. Então a escola mostra realmente que todo mundo é igual, todo mundo merece a mesma coisa e o importante é promover a amizade. Também tem a educação em casa, o pai vira para ti, te educa, te ensina, te repreende quando é necessário e tem muito pai que passa a mão na cabeça do filho. Todos falam que a primeira educação vem de casa e muitas vezes os pais chegam em casa mais preocupados com trabalho e dívidas e se esquece que seu filho está com sintomas de bullying. A escola promove muitas vezes projetos. Um dos projetos é Quebrando o Silêncio. Para mim, o melhor remédio para acabar com o bullying é conversar com alguém que tenha maturidade, que possa conversar com outra pessoa para resolver esse problema. Quando os pais não percebem o que acontece no dia a dia, quando eles não conversam, quando não têm oportunidades informais diariamente para conversar com os filhos, demora-se muito tempo para descobrir que realmente o filho está sofrendo, né? Agora, lógico que de nada adianta se a família não tem uma rotina de se falar sobre o dia a dia, de uma hora para outra querer descobrir tudo, porque lógico que a criança não vai se abrir de uma hora para outra. Quando ela já está envolvida com o problema, ela não vai falar. Então, por isso é importante que seja uma rotina, esse acompanhamento na vida dos filhos, esse interesse em saber o que está acontecendo na escola, como foi o intervalo, que é onde acontecem a maior parte dos problemas, é onde a maior parte dos alunos estão em grupos e quando eles estão em grupos eles se sentem mais fortes para mostrarem a sua superioridade para com os mais fracos, né? Então, conversa com os filhos é fundamental. Essa rotina de perguntar é fundamental. A família, que todos dizem que está se esgarçando, que está no fim, que não está, evidentemente, o que a gente está vendo é que as famílias estão se transformando, como o mundo está se transformando. A família tem a sua parte de responsabilidade. Aliás, eu diria que responsabilidade não se divide. Todo mundo tem 100% de responsabilidade pela formação dos nossos jovens. As tarefas são diferentes, as instâncias em que cada um atua é que variam. Então, a família, sim, precisa estar atenta, precisa saber o que está acontecendo na escola. A relação entre a escola e a família, para este tipo de fenômeno, ela é fundamental. Mas dificilmente ela se faz de uma maneira verdadeira, sem hipocrisia. Muitas vezes a escola se vê compelida a expulsar um aluno transgressor, porque a escola acredita, muitas vezes com razão, que os outros pais não tolerariam que aquela criatura ficasse junto do seu filho. Então, a escola é considerada conivente com o transgressor, seja ele um agressor, seja ele um usuário de drogas. Aquela teoria de que uma maçã podre contamina todas as maçãs daquela cesta, que pode ser uma excelente teoria para quitandeiros, mas que é péssima para educadores. Isto não funciona. Um aluno que está sendo vítima, um aluno que está sendo agressor, os alunos que estão em volta são partes do mesmo fenômeno. Então tem que se cuidar como um todo. Então escola e família têm que ser parceiros, têm que estar unidos. A escola tem que saber o que está acontecendo com aquele garoto em casa. A família tem que saber como ele está se comportando na escola. Isso não significa mais tempo perto, isso significa uma qualidade diferente de aproximação. Não uma aproximação policialesca, não uma aproximação de averiguação,
mas uma aproximação de verdadeiro interesse, uma aproximação de cuidado, muito mais do que de controle. Só que isto não aparece magicamente quando um filho está na adolescência. Esta trama tem que ser tecida desde sempre. Desde que a criança pequena chega da escola, louca para contar o que aconteceu na escola. Mas agora a mãe está ocupada e agora o pai está assistindo o noticiário e ninguém pode escutá-la. Só quando ela está na adolescência que começa a aparecer o namorado com pelo na perna, ou o amigo que chega com o olho vermelho, ou a turma que tem moto, aí sim os pais vão querer saber o que aconteceu no seu dia, com quem você vai, que festa é essa. Aí, evidentemente, o adolescente não sente que isto é um interesse genuíno. Ele aprendeu que o que acontece com ele não tem o menor interesse para os seus pais. Agora ele sente isso como uma tentativa de controle, de obrigá-lo à submissão, e ele vai se fechar no quarto batendo a porta. Mas temos que lembrar quem foi que fechou essa porta antes. E começar desde sempre a criar este chão de confiança, esta rede de proteção que permite que a gente saiba um pouco mais do que está acontecendo com os nossos jovens.